A gente está falando aqui do bairro da Ilha do Retiro, né, no escritório de advocacia dos representantes legais dessa mãe, também desse adolescente, que foi vítima dessa importunação sexual em um caso ocorrido na tarde do último domingo em um supermercado, no banheiro desse supermercado que fica no bairro da Torre, ali na rua José Bonifácio. E aí, essa é uma história que assusta bastante. Antes da gente até mesmo começar a trazer o detalhamento a respeito desse caso, eu vou pedir para que a mãe desse adolescente, que a gente não vai identificá-la, evidentemente, ela coloque o braço aqui na mesa, porque a gente já vai mostrar aqui nas imagens do Robson Lima como que está o braço dela. Esse braço enfaixado aqui, ele é diretamente relacionado a esse caso, porque foi depois que ela se deparou com a informação de que o filho dela teria sido, naquele momento, vítima de uma importunação sexual, que ela partiu para cima desse agressor. E a gente vai conversar com ela a partir de agora. Ela está de costas para a câmera, vai ficar de frente para mim. Vou pedir para sempre ela ficar aqui olhando para a parede, para, claro, uma questão de preservação da identidade dela. E eu queria que você contasse para a gente como que foi que isso aconteceu. Você estava normalmente no domingo com o seu filho no supermercado, até o momento em que ele disse, como uma ação comum que todo mundo pode fazer, ele disse que ia no banheiro, não é? Boa tarde. Boa tarde. Ele disse que ia ao banheiro e, enquanto isso, eu fui pegar um sorvete. Quando eu peguei o sorvete, eu entrei nesse supermercado para aguardar ele sair. Foi quando eu me deparei com a cena, um homem correndo e ele atrás, com a mão estendida, pedindo para que ele parasse e perguntando por que ele havia feito aquilo. Eu perguntei, chamando pelo nome do meu filho, o que havia acontecido. Ele disse: mamãe, ele me assediou no banheiro. Como ele estava correndo, ele iria fugir. Eu imediatamente agarrei ele e encostei ele na parede, pedindo para que todo mundo que estivesse ali me ajudasse, para que ele não fugisse, porque ele havia assediado o meu filho no banheiro e o meu filho é menor. E até para a gente poder ter esse detalhamento, o que é que aconteceu dentro daquele banheiro, de acordo com o relato passado por esse adolescente para a mãe dele, foi o seguinte: ele estava indo urinar, foi em um mictório. E no momento em que ele estava no banheiro, esse homem entrou no local e ele não foi em um outro mictório, em um vaso sanitário. Ele foi exatamente no mictório onde esse adolescente estava para observá-lo. E, através disso, satisfazer o seu próprio desejo. O próprio desejo. É assim que a gente tem que até detalhar. Porque ele chegou a fazer alguns gestos para esse adolescente, não é? Isso. Quando meu filho entrou no banheiro e já estava lá, ele entrou em seguida e todos os mictórios vazios, ele invadiu o local onde o meu filho estava urinando e ficou olhando para as partes do meu filho, onde o meu filho imediatamente se cobriu. Olhou para ele e perguntou: você está louco? Por que você está fazendo isso? Ele começou a lamber os lábios e a morder os lábios. O meu filho empurrou ele e perguntou novamente: você está louco? Aí foi quando ele se direcionou correndo pela porta. Eu vou conversar agora com o Dr. Guilherme Monteiro, que está aqui do meu lado, está junto com o Losimar e Renato, né, os dois advogados que estão à frente desse caso. Porque, Dr. Guilherme, o que a gente percebe é que esse banheiro estava vazio, esse homem, pela denúncia que foi feita pela mãe, pelo próprio adolescente, entrou, a vítima estava sozinha, ele foi direto nesse mictório. E a impressão que eu tenho é de que, se não fosse essa reação abrupta do adolescente, poderia ter acontecido algo ainda pior naquele local, né? Boa tarde. Verdade, boa tarde. Um ponto que a defesa está buscando, inclusive, são as câmeras, porque essa discussão de que o menor estava sozinho e ele entrou pode ser até, inclusive, uma perseguição anterior. Então, a busca das câmeras é perceber se antes, né, houve uma premeditação, se ele estava observando o menor, aonde o menor estava andando, com quem o menor chegou, se o menor realmente entrou sozinho. Essas são análises que a defesa tem o objetivo de sanar em meio a essa situação. Mas o que nós percebemos realmente é que, heroicamente, a vítima, de alguma forma, ali se defendeu e poderia acontecer o pior. E aí, menciono, inclusive, a genitora que age como uma leoa para defender o seu filho e está num estado que está machucada, diante de um cenário de uma rede grande de supermercado que poderia proteger
um menor, porque nós não estamos falando de um adulto, nós estamos falando de um menor, uma violência, um crime sexual contra um menor, juntamente com sua genitora, uma mulher. Então, estavam numa situação totalmente de hipossuficiência. Aquelas pessoas deveriam ser protegidas ao invés de resolver num jeitinho brasileiro, resolver administrativamente, como você bem falou. Não era um problema de trabalho. Né? Exatamente. Não era situação de RH a de solucionar. Não, era situação de polícia. E esse é o pedido que a defesa vai em meio à autoridade policial para se investigar o crime cometido, que é essa importunação sexual. A busca é a punição, sim, criminal, com base nas provas, com contraditório, com ampla defesa, um crime que tem uma pena ali de 1 a 5 anos de reclusão, então a gente vai analisar para ver, por isso que eu estou falando nessa questão de uma premeditação, porque vai ter de alguma forma, efeito nessa dosimetria da pena. Então, o objetivo da defesa é esclarecer esses pontos que estão obscuros, mas está muito claro que a vítima se defendeu heroicamente e a mãe também se defendeu como uma leoa, protegendo seu filhote.